Oi, aqui é a Ana Laura e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu li em agosto. O primeiro livro que eu li em agosto foi A Garota do Lago. Era um livro que estava em promoção na Amazon e ficou em promoção por bastante tempo. Eu consegui comprar ele por R$14,90, mas depois eu vi ele por R$12. E ele vai contar a história de um assassinato, o assassinato da Becca, que é uma estudante de direito que tinha teoricamente tudo na vida. Ela era rica, ela era bonita, ela tinha amigos, ela namorava. Nos primeiros capítulos a gente já descobre esse assassinato, né, no primeiro capítulo. E aí no decorrer do livro a gente vai entendendo quem é. Eu gostei bastante do plot dele, eu fiquei bem chocada, assim. E era um livro que eu não conseguia largar, eu li ele rapidinho, acho que eu demorei uns 3 dias pra ler, porque eu queria sempre saber o que vai acontecer. Aquele livro que te dá aquele anseio pra saber o que vai acontecer. Mas eu também vi gente falando que não gostou dele, mas eu gostei bastante. Um outro livro que eu também li em agosto foi Anne de Green Gables. É um livro que eu dei 5 estrelas, que eu favoritei, que eu amei, porque a Anne é uma criança totalmente diferente, assim, e totalmente mágica, sabe? Ela é uma criança encantadora e que fala coisas muito legais. Eu marquei um monte de coisa nesse livro porque eu gostava de tudo que ela falava. E é um livro que eu gostei muito e eu indico pra todo mundo começar a ler. Terminando o Anne de Green Gables, eu já engatei no Anne de Avonlea, porque como eu gostei muito, eu já tava muito interessada pela história, então eu quis já começar essa outra leitura e li. Não li tão rápido quanto o de Green Gables, mas gostei bastante dessa leitura também. Assim, no geral, pra quem gosta de, sei lá, sempre acontecendo alguma coisa, ou acontecendo alguma coisa chocante, ou assassinato e não sei o que, não é um livro assim, é um livro que não acontece nada, mas que só as experiências do dia a dia, só a maneira como a Anne enxerga o mundo e os personagens são encantadores, você vai se apaixonar por todos eles. E eu gostei bastante também. Joyland foi um livro que eu li em agosto. Foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. Porque é um livro que não é de terror, apesar de ter uma questão sobrenatural nele. Ele não é de terror. E ele é um livro curto, então pra você ver se você gosta do tipo de escrita, se você não gosta. Eu gostei bastante dele, mas eu comecei a ler ele na primeira semana de volta às aulas, então eu não consegui ter um ritmo de leitura tão constante. E ele vai contar a história do Devin, que ele é um universitário que acabou de ter o coração partido, e ele decide que nas férias de verão ele vai trabalhar. E ele arruma um emprego na Joyland, e arrumando esse emprego nesse parque de diversões, numa pensão, né, como uma espécie de república, então ele tem um quarto, e aí ele faz amizades e vai pro trabalho. E aí ele tem um vizinho também, que é uma criança muito especial. E aí vai contando a história do Devin em paralelo com uma investigação que acontece com uma investigação que acontece em Joyland do próprio Devin, porque nesse parque aconteceu um assassinato em um dos brinquedos e aí, teoricamente, esse brinquedo é amaldiçoado. E aí o Devin se interessa por essa história e tenta investigar enquanto ele se diverte com os amigos, enquanto ele cria uma amizade com o vizinho. E é mais ou menos isso. Coraline, do Neil Gaiman, foi uma leitura que eu fiz. Eu sempre quis ler esse livro, mas eu nunca encontrava ele. Porque antes de ter essa versão, parece que ele sumiu da face da terra. Eu tentei online, tentei em livrarias e eu não consegui encontrar. E aí depois até que eu adquiri essa versão, eu consegui encontrar a versão antiga. Mas eu acabei lendo nessa versão mesmo e eu achei ambos os livros muito pequenos, muito finos. Eu não imaginava que a história seria tão curta assim. E eu percebi em relação ao filme e ao livro que no livro parece que as coisas são muito corridas. Que em questão de 3 dias a Coraline descobre sobre o mundo secreto e quase é morta e depois salva tudo. Então é uma leitura bem rápida, assim, em questão de um dia você faz ela. E essa versão aqui é super bonita porque tem diversas ilustrações. E eu gostei bastante de ter realizado essa leitura. Era uma leitura que eu queria fazer há muito tempo, porque eu sempre fui muito fã do filme, mas não consegui encontrar o livro físico pra venda. Sobre os Ossos dos Mortos, foi uma leitura que eu tava super empolgada pra fazer. Esse livro demorou muito pra chegar, porque eu não comprei pela Amazon. Só que eu não tô conseguindo avançar com ele na leitura. A sinopse dele é super legal.
é sobre a nossa protagonista. Ela sempre denuncia casos de violência contra os animais e ela mora numa vila que tem muitos caçadores, então eles sempre caçam os animais e aí um certo dia esses caçadores aparecem mortos e a primeira suspeita é ela, porque ela sempre denunciou e sempre odiou essas pessoas. Mas eu não cheguei a ler bastante, eu cheguei até o capítulo 5, mas eu achei chato no começo, assim. E a protagonista, ela é astróloga. Então ela fica, assim, 2, 3 páginas falando sobre a lua, falando sobre essa questão. E é meio, assim, a escrita eu tô achando meio chata. Então eu queria que vocês me respondessem nos comentários se vocês demoraram pra ler, se vocês também sentiram isso. E se vocês gostaram muito, ou se, no começo é meio parado mesmo, mas depois fica super legal. Porque é uma leitura que eu achei super incrível, assim, a história, mas quando eu peguei pra ler eu não consegui concluir muito. Mas eu achei essa capa super bonita. Achei lindo o livro e a história parece ser super legal. E por fim, um livro que eu iniciei em agosto, no finalzinho de agosto, mas eu ainda não concluí, foi It a Coisa. Esse livro é um livro imperfeito, são livros novos, produzidos, que por algum motivo eles não passam no teste de qualidade. A questão do meu livro foi isso daqui. A lombada ficou ruim e aí eles vendem por um preço super em conta. Então eu paguei R$25 nele. Eu encontrei ele numa livraria /sebo, que eles falam que eles recebem esses livros e podem revender mais barato, mas aí vem com esse selinho, que é um livro que não é perfeito fisicamente, mas que não muda nada na história. Eu li em torno de 30% desse livro, já marquei bastante coisa e eu tô gostando muito dessa leitura. Todas as resenhas que eu vi, as pessoas falaram que gostaram muito e eu tô sentindo isso na pele agora. É uma leitura que flui, a descrição é muito boa, você consegue imaginar, parece que eu tô vendo a cena, assim, do teto, sabe? Então eu gostei bastante e eu pretendo concluir ele, terminar ele em setembro. E essas foram as minhas leituras de agosto. Eu gostei bastante das leituras que eu fiz. E se você gostou, por favor, não esquece de se inscrever no meu canal, de dar aquele curtir, de comentar, principalmente porque eu tô gostando bastante de ver vocês comentarem e de responder os comentários e a gente fazer essa troca de experiência. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.